Hoje é dia 30 de março de 2022. Hoje o pessoal se empolgou um pouco e a gente não conseguiu terminar o capítulo. Estamos no capítulo 13 do livro Os Mensageiros, Ponderações de Vicente. Um breve resumo do capítulo. Então, finalmente André sai do local onde ele estava, naquele salão onde tinha várias pessoas que estavam conversando sobre os equívocos que tiveram no passado, principalmente como médiums, né? E planejando um futuro mais próximo, um futuro onde tivessem outras oportunidades. Ele sai e aí começa uma conversa com o Vicente, né, o seu colega. E aí ele começa a passar algumas informações para o André, né, e ele passa que ali tem vários locais dessa mesmo teor, né, que não só de médiums, não só deixado como se fossem médiums, mas também locais onde tem centros de preparação à maternidade, centros de preparação à paternidade, questões ali, a especialização médica, que é para aqueles que foram médicos. Tem também, o que mais nós temos aqui, que ele cita? Instituto de Administradores, enfim, tem vários locais que são utilizados para essa finalidade. Né? Essa é a parte que a gente trouxe até agora do capítulo. Que Vicente comenta isso com o André, que já está conhecendo, né, essa parte do nosso lar. E aí a gente pode trazer algumas considerações que foram trazidas aí no estudo, né? É interessante a gente observar esses locais e há uma certa similaridade desses locais com, por exemplo, os alcoólicos anônimos, né? Que são locais aonde as pessoas vão para se reforçar, digamos assim, para que não cometam mais equívocos. E aqui é muito semelhante a isso. Então ele tem alguns grupos específicos em que o André ele fica sabendo ali e esses habitantes ali do nosso lar vão para reforçar e se reforçar para não cometer os mesmos erros. Então eles passam a fazer essa revisitação ao passado, aos seus equívocos, às suas dificuldades, no intuito de aprender mais e não cair nos próprios erros. Inclusive, ouvindo, né, o testemunho do companheiro que também teve, às vezes, erros similares. E a gente pode parar para pensar um pouco e refletir o quanto muitas pessoas hoje em dia fogem desses equívocos do passado ou fogem dessa revisita que a gente falou, né, do passado, da sua vida anterior ali, né? Às vezes por talvez um certo receio, às vezes por não querer reviver aqueles momentos às vezes difíceis que a pessoa teve. Mas a gente enxerga aqui como se no nosso lar isso é realizado, é porque há certos pontos positivos, né? Certos pontos positivos em você realizar esse retorno, né? Desde que com vibrações positivas, né? No sentido de você não ficar remoendo, mas, né, no sentido de que você esteja voltado ao aprendizado. Então, o que a gente pode aprender aqui com essa questão, né, uma sugestão, é que a gente deve olhar para os nossos equívocos passados, as nossas questões passadas, para crescer e para se desenvolver como indivíduo. E aí, no nosso estudo, a gente foi levado à questão... Não sei nem dizer exatamente qual foi a linha de pensamento. A gente falou um pouquinho sobre a morte, né? Que muitos, ao se aproximar da morte, acabam por ter uma percepção mais aguçada desses equívocos que tiveram na vida. Esse véu ilusório da materialidade, ele, para muitas pessoas, perde, né? Ele cai, né? Perde o sentido, porque você passa a enxergar o que realmente tem de mais valor, né, na sua vida e passa a pensar finalmente na sua vida futura, o que vai ser de você não estando nesse ambiente que você estava acostumado. Mas como eu disse, isso são para algumas ou muitas pessoas e outras que mesmo assim não têm essa percepção, essa transformação de pensamento e levam para o
o mundo espiritual, ainda os seus apegos à materialidade, os seus vícios, enfim. Talvez até esse seja o grande número, o maior número de pessoas. Então, o convite que a gente faz aqui é ir observando essa vida espiritual antes de chegar no momento, né, da morte, ou próximo dela. Aí, sugerido pela parte ali do texto que ele fala sobre os médicos, né, que também tem uma questão ali dos médicos, um local onde os médicos fazem essa visitação, essas conversas edificantes ali. A gente entrou na questão do estudo em que há certas profissões, certas missões, né, na nossa vida terrestre que exigem um grau maior de responsabilidade. E ele comenta aqui no texto, inclusive, que quanto mais você adquire de ferramenta, né, maior é a tua responsabilidade, maior será às vezes o teu remorso, né, se não acabar por executar conforme a ferramenta que você recebeu, ou seja, utilizar aquela ferramenta da maneira mais adequada. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Ele comenta que Jesus, né, não foi somente mestre, mas foi também médico, né, porque ele tinha capacidade de auxiliar no nossas dificuldades físicas, como também nas nossas questões psicológicas, né, questões morais. E aí ele comenta assim: nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Né, ele comenta. E a partir daqui a gente pode ligar também a outra questão desses médicos e também de outras profissões e outras pessoas também, questões da nossa vida que a gente acaba fazendo, que é o quê? Ao se defrontar por algumas ou diversas vezes com certas situações, a gente vai endurecendo o nosso coração e perdendo a empatia, a compaixão com as pessoas. Mas não é a lição que Jesus, e aqui o capítulo nos coloca, né, que é justamente o contrário, que a gente ter que a gente se vigie para que por mais difícil que esteja, a gente trata a outra pessoa como um ser humano. A gente trata a pessoa com toda a sua complexidade e emoções que estão ali contidas. Porque, inclusive, esse aspecto é preponderante para a saúde dela. Né? As recentes pesquisas trazem isso. Então, nós temos que tomar cuidado da forma mecânica como a gente age, muitas vezes profissionalmente, a ponto de não enxergar o outro como um ser humano, como um irmão nosso. Uma coisa importante de salientar também, acho que até para os próximos estudos, futuros estudos, é quando ele comenta que o nosso lar ele deve ser levado em conta como uma bênção, né? Como um ato de misericórdia aos dois que estavam lá, porque eles vão estar sempre em débito com o nosso lar, é o que ele comenta aqui, né? Nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. E ele salienta que os ministérios da elevação e da união divina, eles têm uma influenciação santificante que eleva o padrão dos pensamentos, sem que se perceba. Então eu acho que isso pode ser muito importante para os nossos futuros estudos para frente aí. É isso, meus amigos, vamos fechar por aqui e até a próxima, que a gente retorna com o restante desse capítulo e talvez o próximo. Beleza? Até a próxima.